aparecendo, eu acho que Agora tá tá gravando. aparecendo comigo destacado aqui, que acho que pra gravação é melhor assim, né? Ou, ou o destaque só tá pra mim. Tá sem áudio de novo, Ju. Tá aparecendo você na Tá, tela. tá. Legal. Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Hoje aí nós temos o início, a nossa aula aberta da nossa jornada contemplativa, né? Essa aula que tem por tema justamente essa questão do fazer nada sem sentir culpa, né? Que acho que é um bom ponto de partida para a proposta que a gente está pensando aqui, né? É, Porque acho que talvez o primeiro sentimento que a gente quisesse abordar por meio dessa jornada, por meio dessa nossa proposta, é justamente esse sentimento que a gente tem muitas vezes na nossa sociedade hoje, né? De que o instante em que a gente para, em que a gente não está fazendo nada que pareça útil ou produtivo, a gente não consegue evitar a não ser sentir culpa, né? Parece sempre que a gente deveria estar fazendo alguma coisa com o nosso tempo, é, independente, às vezes até quase independentemente do que fosse essa coisa, mas ficar parado não, né? Não ser produtivo não. Então é, tem ocorre esse estado, né, essa condição de bastante desconforto para nós, em que de uma forma ou de outra a gente nunca sente que a gente está fazendo bastante, a gente nunca sente que a gente faz tudo o que a gente devia. E por isso parece quase um crime a gente pensar que em algum momento a gente poderia simplesmente estar fazendo nada, né? De barriga para cima, olhando para o teto, ou qualquer outra coisa que a gente pensasse que seria não usar o nosso tempo para sermos produtivos, né? É, E aí, justamente, para falar um pouco sobre esse tema com vocês, a gente vai fazer hoje uma conversa um pouco mais informal, né? Que a Ju também vai aí, a gente vai fazer uma conversa juntos, ela também vai trazer alguns pontos conforme eu for apresentando para vocês aqui alguns elementos, né? Mas muito do que eu vou falar também está baseado num pequeno e-book aí que a gente vai depois disponibilizar, inclusive, para quem tiver interessado na jornada, para quem se inscrever na jornada, né? Que eu escrevi justamente com esse nome, Fazer Nada Sem Culpa, né? Que é tentar, que na verdade é uma espécie de ensaio filosófico, assim, bem simples, bem singelo, digamos assim, mas que busca desmontar um pouco o raciocínio que está por trás dessa nossa ideia de que nós deveríamos estar sempre fazendo alguma coisa, né? E ao desmontar esse raciocínio, oferecer alguma perspectiva para que a gente possa não se sentir culpado de fazer nada, né? E para começar, justamente, acho que vale essa indagação inicial, porque justamente, né, talvez a primeira coisa que vem à nossa cabeça e também esteja por trás desse incômodo, já seja um questionamento de afinal, por que que a gente faria nada, se a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa, né? Por que que a gente imaginaria estarmos justificados em simplesmente não fazermos nada, né? E aí é interessante, porque o fato da gente fazer esse questionamento muitas vezes já revela que a gente sente uma necessidade natural de justificar quando a gente não faz nada, né? Ao ponto que os únicos momentos em que a gente se permitiria, em alguma medida, fazer isso, muitas vezes, é quando a gente está doente ou incapacitado de alguma forma, ou tem alguma emergência familiar. Enfim, precisa ter alguma coisa muito séria acontecendo para a gente sentir que a gente pode não estar sendo produtivo, né? E mesmo nesse caso, muitas vezes a gente ainda acha que a gente tem que tentar aproveitar o nosso tempo de alguma forma, né? Então, tô doente, deitado numa maca no hospital, posso ainda pelo menos assistir uma série, ler um livro, até alguma coisa que eu poderia aproveitar esse meu tempo, né? Em vez de estar simplesmente ali descansando. Então, a gente já parte, parece que a gente já parte de uma perspectiva em que a gente precisa de razões para fazer nada. A gente precisa ser capaz de justificar e justificar muito bem por que em algum momento a gente não estaria fazendo
algo, né? É, O que, veja, é interessante justamente que a gente já tenha esse raciocínio, né? Se a gente pensa que a gente tem que justificar fazer algo, fazer nada, é porque a gente muito possivelmente já parte desse pressuposto de que é sempre melhor fazer algo do que não estar fazendo alguma coisa, né? A gente parte do princípio que fazer algo não precisa justificativa, porque a gente acha que fazer, estar ativo, estar produzindo é bom, ao passo que fazer nada não, e por isso a gente precisaria justificar de alguma forma esse não fazer alguma coisa, né? A gente então parte dessa perspectiva de que para nós, para nossa felicidade, para o nosso bem-estar ou para nossa realização, é sempre melhor fazer algo, porque fazer algo justamente tem essa ideia de que nós estamos aproveitando o nosso tempo. Quando nós fazemos alguma coisa, nós aproveitamos o tempo que nós temos, né? Enquanto que se a gente faz nada, a gente está desperdiçando esse tempo. E por isso isso precisaria ser justificado, né? Só que veja, o fato da gente raciocinar dessa forma já traz um certo problema, né? Porque se eu sempre acho que é melhor fazer algo do que fazer nada, aí entra um fator adicional que é o que, de que, no fundo, a gente sempre pode fazer mais do que a gente está fazendo, né? Mesmo que eu já esteja fazendo alguma coisa aqui, ou, por exemplo, escrevendo um texto, eu poderia estar escrevendo esse texto de uma maneira mais eficiente. Eu poderia estar lendo um livro mais rápido. Eu poderia estar produzindo resultados para o meu trabalho de uma forma mais eficaz, né? Então, a gente tem essa sensação de que, em última instância, sempre seria possível fazer mais. E se seria sempre possível fazer mais, a gente deveria estar fazendo mais do que nós estamos fazendo agora, né? E a consequência é que se a gente raciocina dessa forma, porque no fundo se eu poderia fazer mais, é porque eu não estou fazendo tanto com o meu tempo quanto eu poderia estar fazendo. Tem uma parte desse tempo que eu não estou usando tão eficientemente quanto eu poderia, e, portanto, eu estou desperdiçando esse tempo. Logo, eu deveria me esforçar para fazer mais. Mas, dado que é sempre possível fazer mais do que a gente está fazendo nesse momento, pelo menos teoricamente, né? Eu sempre posso imaginar que eu poderia estar me esforçando mais, que eu poderia estar fazendo algo mais rápido, que eu poderia otimizar os meus processos. A consequência da gente pensar dessa forma, que a gente sempre deve estar aproveitando o nosso tempo o máximo possível, sempre deve estar fazendo algo com o nosso tempo, é de que a gente nunca sente que a gente está fazendo o bastante, né? E que, portanto, nós nos sentimos sempre culpados porque a gente sente que a gente não está usando o nosso tempo da maneira que a gente devia. A gente não está aproveitando todo o nosso tempo para fazer não apenas algo, mas para fazer tudo aquilo que nós poderíamos fazer, né? É... E vejam, aqui entra justamente esse um certo paradoxo para nós, né? Que é a gente parte do princípio de que fazer algo é sempre melhor do que não fazer nada para a nossa realização enquanto indivíduos ou como seja, né? Só que a consequência da gente achar isso é a de que nós estamos sempre insatisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo. E, portanto, muito antes de nos sentirmos realizados nesse processo, nos sentimos cada vez mais insatisfeitos, cada vez mais frustrados, cada vez mais culpados, né? Diga, Ju, você quer comentar alguma coisa aí? Fica à vontade. Hum, eu quero. É, você falou do paradoxo, eu acho interessante também a gente lembrar que, enquanto seres humanos que vivem coletivamente, que querem pertencer, né? A gente olha para como o mundo está funcionando e a gente quer participar do mundo, tal qual, né? Ele vai se Uhum, apresentando para a gente. Só que o que a gente vê à volta, né? A nossa volta é isso, as pessoas extremamente exaustas e cansadas. Então é como se, na verdade, os nossos parâmetros mesmo de percepção da realidade, eles estão alinhados, sintonizados com aquilo que
E que cansa a gente, que esgota a gente, que adoece a gente, que machuca a gente, né? Sim, Então, sim. essa ideia. E aí é louco, porque quanto mais a gente se percebe desse jeito, mais a gente entende que, nossa, estou inserida mesmo no contexto, né? Faço parte. Tá aí, eu Sim. lembro de quando você trabalha até às 10 da noite e posta fotinho lá no escritório, tipo, jantando um sanduíche às 10 da noite no escritório. Você tá no contexto. Então, Uhum. esse paradoxo enfim, a gente parte também da gente entender que tem essa estrutura, né? Que a gente quer pertencer e aí, ao mesmo tempo, simultaneamente, o pertencer é isso que adoece a gente. Então, só uma outra forma também de trazer isso que você está trazendo, né? Sim, legal. É, claro, veja, ao abordar essa questão de uma certa forma de pensar que parece estar muito enraizada em nós, né? É claro que o fato de estar enraizado tem muito a ver com o contexto em que a gente está inserido, né? Justamente o fato de a gente viver numa sociedade que, de uma forma ou de outra, também repete para nós a cada instante como nós devemos fazer o máximo do nosso tempo, como nós devemos aproveitar o nosso tempo tanto quanto possível. E é claro que isso acaba entrando também nessa dinâmica das redes sociais, e de ficar se comparando aos outros, e ver alguém justamente postando uma foto de como ele está aproveitando o seu tempo, né? Toda a questão do tá pago ou qualquer coisa do gênero, né? Enfim, fazer render o seu tempo de uma forma ou de outra. E tudo isso contribui para criar, digamos assim, esse padrão de pensamento que a gente está discutindo aqui, né? Esse padrão de achar que é sempre melhor fazer alguma coisa, é sempre melhor estar fazendo algo com o seu tempo, né? É... Só que, de uma forma ou de outra, esse padrão de pensamento gera esse paradoxo, né? Que algo que a gente faz pensando que seria melhor para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, porque parece que o melhor para o nosso bem-estar é usar todo o nosso tempo para sermos produtivos, acaba, na verdade, produzindo em nós essa frustração, porque se a gente parte do princípio que a gente deve sempre fazer tanto quanto a gente possa fazer, a verdade é que a gente sempre pode fazer mais, e, portanto, nós nunca estamos satisfeitos com o quanto nós de fato estamos fazendo, né? E a consequência é que, de uma forma ou de outra, nós vivemos de uma forma frustrada, insatisfeita, acabamos levando a nossa vida de uma forma pautada por essa insatisfação, né? É, E aí, nesse aspecto, justamente, vale a pena para a gente desmontar um pouco essa nossa maneira de pensar, dar um passo atrás e se questionar justamente sobre por que que a gente acha tão importante, tão valioso fazer algo, né? Justamente exigir essa justificativa desse nossa maneira de pensar, que geralmente a gente não exige sobre isso, a gente exige uma justificativa para querer fazer nada, né? Mas seria interessante perguntar qual que é a justificativa para a gente achar que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E nesse aspecto, parece justamente que quando a gente pensa sobre por que que a gente faz algo, por que que a gente deveria estar ocupado fazendo alguma coisa, né? A gente acha que aproveitar o nosso tempo é fazer algo que produza algum resultado, né? Porque de uma forma ou de outra, e aí eu já adianto um pouco do que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Digamos assim, fazer literalmente nada, absolutamente nada, é uma impossibilidade, né? De uma forma ou de outra, a gente tá fazendo, sempre está fazendo alguma coisa, mesmo que seja respirando, certo? Se você está deitado na rede, você está deitado na rede, isso também não deixa de fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente não considera que seja realmente fazer algo. E por quê? Porque esse tipo de atividade não tem um resultado, né? Esse tipo de atividade não é produtivo. Então, parece que nesse caso, fazer algo conta como fazer alguma coisa que tenha um resultado, que traga um produto dessa ação, que de alguma maneira do qual a gente possa usufruir, o qual a gente possa aproveitar, né? Só que aí a gente já começa a entender um pouco melhor por que que a gente acaba caindo naquele paradoxo dessa insatisfação. Porque, veja, se fazer algo significa fazer alguma coisa tendo em vista um resultado, então a atividade que a gente faz para obter um resultado, o valor dela para nós está, antes de tudo, no seu resultado, e não na própria atividade, né?
Eu faço essa atividade que eu estou gastando o meu tempo com ela e que ela é produtiva, porque o que me interessa justamente é o produto, é a consequência, é o que vem depois dessa atividade, né? E, portanto, ao nos dedicarmos a fazer algo nesse sentido de fazer algo produtivo, né, a gente está sempre olhando para o que vem depois daquilo que a gente está fazendo, e não durante aquilo que nós estamos fazendo, né? A gente está buscando um resultado fora da nossa própria atividade, como resultado, como consequência dela, né? É... Só que aí tem uma questão, porque se é assim que a gente lida com uma atividade produtiva, ou seja, uma atividade produtiva a gente faz não em função do que a gente experimenta quando nós estamos realizando essa atividade, mas em função do que viria depois como consequência, como resultado, se a gente acha então que a hora toda a gente tem que estar fazendo algo no sentido de ser produtivo e que, portanto, a hora toda a gente tem que estar realizando uma atividade que tem a sua finalidade fora dela mesma, de certa maneira é lógico que nós vamos estar insatisfeitos, porque a hora toda a gente vai estar fazendo alguma coisa que a gente acha que não vale a pena por si mesmo, que vale a pena apenas em função do que viria depois, do que viria como consequência dela, né? Fazer sempre alguma coisa tendo em vista um fim exterior a essa própria atividade é nunca estar contente com aquilo que você está fazendo aqui e agora, nesse momento, né? É, E, portanto, sob esse aspecto, é muito questionável que a gente deva estar sempre fazendo algo, né? Porque dessa maneira a gente pode dizer, sintetizando, né, que se nós sempre estamos produzindo, nós nunca estamos desfrutando da própria coisa que nós estamos fazendo, né? Porque produzir é fazer em vista de alguma coisa que vai vir depois, em vez de desfrutar aquilo que você tem aqui e agora. E, e desfrutar é o que nos traz realização, né? Poder desfrutar de fato daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos experimentando, né? E, portanto, produzir sempre significa nunca desfrutar de fato do seu tempo, né? E é claro que isso vai gerar frustração, é claro, e aí a partir daí a gente precisa se perguntar realmente até que ponto esse raciocínio, essa lógica de que nós devemos sempre estar fazendo algo de produtivo com o nosso tempo, pode se sustentar, né? Você quer comentar alguma coisa aí, Ju, também sobre isso? Oi. Na verdade, eu acho que eu ia deixar você falar um pouquinho mais. É porque eu Tá acho bom. que só um comentário. É, faz parte do processo, a gente, né, a gente vai comer a nossa intenção, eu acho, assim, até quando a gente pensa nesse assunto, nessa jornada, da gente conseguir distinguir aquilo que é vital do que é banal, né? Porque a gente está sempre produzindo alguma coisa, como você falou, né? Sempre produzir equivale a nunca desfrutar, né? Uhum, E porque a ideia é que a gente está sempre produzindo, a gente não consegue, a gente perde o foco, né? Do que é vital e do que é enfim, o banal, mas que não é o banal, mas é que é o que vai me dar um resultado lá na frente, que é o contrário, inclusive puxando a sardinha do yoga, de presença, né? Que é a uhum, grande promessa do yoga, o estar no momento presente, né? Então uhum, a gente não tem uma definição do Adyashanti, o professor de meditação, e ele fala que o estar no momento presente é você relaxar, relaxar aquela vontade relacionada ao futuro imaginário. Porque por mais que a gente faça aqui agora, né, tendo em vista aqueles resultados, a gente jamais tem o controle realmente daquilo que vai vir, né? Então, ainda que você alcance aquilo e supondo que a gente vá se contentar a hora que chegar aquele resultado, porque não se contenta, né? Quando a gente chega ali, a gente já está buscando um outro, então a gente não está nunca satisfeito de fato, né? Mas, enfim, e travou aqui? Não chegou justamente o resultado agora. Voltou. Travou, né? É, Voltou? voltou. Sim, mas deixar você seguir. Minha internet está instável aqui. Segue, depois eu volto. Tá bom. É,
Mas acho que você estava falando justamente dessa questão de que por mais que possa ter um resultado depois, não é para você focar nisso justamente, né? Caso contrário, até a atividade, o propósito dessa prática perde um pouco o sentido, que é aqui agora você está você ser capaz de estar inteiramente presente, né? É, E isso justamente se relaciona, se a gente fez esse questionamento sobre por que fazer alguma coisa, a gente pode voltar agora para aquele questionamento sobre por que fazer nada, né? Qual que seria o valor de fazer nada? Mas tendo em vista esse esclarecimento que a gente colocou sobre fazer nada, né? Que é fazer literalmente absolutamente nada é impossível. Então, quando a gente está falando de fazer nada, a gente está falando de fazer coisas que não são produtivas ou que não têm como principal finalidade serem produtivas, né? Claro que tem coisas que a gente faz que pode trazer resultados muito interessantes, mas que a principal razão da gente fazer não é isso, né? É simplesmente alguma outra coisa, né? E diante do que a gente disse antes, me parece que a gente pode até explicar com bastante clareza por que fazer nada. Porque, justamente, se fazer algo é sempre fazer alguma coisa que tem por finalidade um resultado exterior a essa atividade, e que, portanto, ao fazer isso, a gente nunca está desfrutando da própria coisa, mas sim fazendo em função daquele outro resultado, a gente só é capaz de fato de desfrutar uma atividade, digamos assim, quando o interesse dela para nós não é unicamente o seu resultado. Portanto, quando ela tem um interesse por si mesma para nós e ela não precisa ser justificada pela sua produtividade, né? É só aí que a gente desfruta de fato daquilo que fazemos e a gente pode de fato desfrutar o que nós estamos experimentando, a nossa vida, aquilo que a gente está é, desenvolvendo nela, né? O momento em que a gente se permite fazer nada é o momento em que a gente permite se desfrutar simplesmente daquilo que nós estamos fazendo, né? Fazer nada dá para fazer um trocadilho aqui nesse sentido de que fazer nada é fazer alguma coisa, mas é fazer o nada, o que não é produtivo, o que não visa um resultado fora de si próprio, né? E que por isso mesmo, nesse contexto, a gente pode desfrutar daquilo que nós estamos fazendo, desfrutar de fazer nada, né? E que se a gente não faz isso em nenhum momento, de novo, se a gente está sempre tentando fazer algo, tentando produzir, a gente nunca desfruta de nada, a gente nunca tá aproveitando a nossa vida. E veja, quando a gente raciocina desse modo, a pergunta se torna quase, a gente pode quase inverter a pergunta, né? Uma vez que a gente tem clareza disso, que a gente só desfruta das coisas quando a gente não está focado no resultado delas, no quão produtivas elas são, a gente pode se perguntar, afinal, por que diabos a gente deveria fazer algo em vez de fazer nada, né? Por que diabos a gente deveria buscar um resultado fora daquilo que a gente está vivendo em vez de desfrutar aquilo que nós vivemos aqui e agora, né? É, é quase é quase uma inversão do raciocínio que tem a ver justamente também com aquilo que a Ju falou da gente ter clareza sobre as nossas prioridades, né? Ter clareza sobre o que tem valor na nossa vida, e perceber o quanto a nossa cultura de produtividade, a nossa lógica de produtividade a todo custo, ela acaba tendo como consequência a gente perder a clareza dessas prioridades, né? A gente acabar se entregando a um processo em que a gente está sempre fazendo aquilo que não tem valor para nós por si mesmos, que só tem valor em função de alguma outra coisa, mas que então a gente nunca desfruta daquilo que realmente tem valor por si próprio, que não precisa de nenhuma outra justificativa, que a gente quer simplesmente porque a gente desfruta disso, né? Diga, Ju. Oi, Lucas, acho que cabe a gente lembrar quando no estudo da yoga restaurativa, que é uma prática de yoga bem focada no descanso, né? É, a gente estudou um pouquinho sobre o descanso em diferentes povos e até religiões, né?
E é interessante, Uhum. eu lembrei do Krenak, né, na Vida Não É Útil, que ele fala desse pensamento vazio dos brancos que Uhum. não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo, né? E já Sim. explorou, que acham que o trabalho é a única razão da existência. Já explorou tanta gente, né, de tantas formas, que agora só resta escravizar a si mesmo, né? E quando a gente olha para muitos povos indígenas, essa ideia de, por exemplo, o tempo dedicado à, à, à caça e produção de alimentos é um tempo muito pequeno comparado com o tempo que se leva no processo como um todo. Então, seja para o tempo que se leva brincando no rio, com conversas, né, caminhando pela Uhum. floresta, então com brincadeiras mesmo, com crianças, passeios, né, e o próprio tempo, acho que Dora entrou, deixa eu mutar aqui, peraí. E o próprio tempo do descanso ele é muito maior, ele se estende muito mais, ou num dia que está muito sol, né? Voltando da caça, fica-se realmente 2 horas na rede. Eu até quero ver se eu encontro para compartilhar no nosso grupo um texto do Adroaldo Ribeiro, que foi um jornalista e dramaturgo aqui de Salvador, que fala do lance do descanso aqui em Salvador, né? Que como se Uhum. precisasse justificar a ideia do descanso do baiano, naquele tom que sempre aparece de forma muito preconceituosa, né? Mas da importância desse Uhum. descanso. E aí a gente tem diversas religiões, né? Como o guarda, então, não sei, os próprios. Eu lembro que tinha um lance dos egípcios e os gregos, que era muito comum levar os doentes aos templos de sono, né? Quando precisar para se Uhum. curar, né? Templo do sono, ou então no próprio judaísmo, então, o Shabá, né, para o dia do descanso, que não é o dia do descanso, porque a gente tem um pouco essa cultura de o dia que a gente não trabalha é o dia para a gente fazer 1 milhão de atividades, né? O dia que você não está Aham. trabalhando é Aham. o dia que você vai viver, né? É o dia que vai caber tudo. E não, a ideia do Shabá não é essa, né? É o dia que você não vai trabalhar, não vai produzir, mas não é que o fazer é para descansar, para não fazer nada, mas é o não fazer nada como fazer um passeio com uma pessoa especial, você vai se juntar com a sua Uhum. família para fazer uma refeição. Então, em muitas, né, das religiões, o próprio cristianismo, no islamismo também, os muçulmanos, aquele tempo a sexta-feira, né, que se guarda, é o tempo do descanso, mas é o tempo para fazer essas coisas que dão vitalidade, que lembram ali daqueles valores importantes da vida, né? Então, vem Sim. muito nessa ideia do que você está trazendo. Não é que fazer nada é você simplesmente não fazer nada, é porque o fazer nada não existe, né? Minimamente você vai estar Aham. respirando. Então, se a gente faz um resgate, né, em diversas culturas, isso é muito comum, né? Tá Sim. muito presente. Não, com certeza. E eu acho que esse é um aspecto bastante interessante, né? E é muito interessante você trazer o Krenak também, que tem. O livro literalmente chama A Vida Não É Útil, né? Acho que isso resume bem essa perspectiva também. Isso porque a gente está falando, a gente falou isso ao longo da nossa divulgação da nossa jornada aí também, que a ideia é a gente tentar ir além de uma certa cultura de produtividade aqui, né? E essa cultura de produtividade, ela não é só uma entidade, ela não é uma entidade abstrata, assim, ela está muito vinculada a um contexto cultural específico também, que tem a ver com essa disseminação de certos valores modernos, europeus e modernos, para uma generalização, né? Por meio da colonização e de outros processos que realmente impõem essa forma de vida a outras culturas e radicaliza alguns dos valores presentes, né, nesse contexto moderno, europeu, entre aspas, ocidental, assim. E justamente nesse processo acaba ocultando para nós que é possível viver de outras formas, né? E que sempre foi possível, e que por muito tempo muitos povos viveram seguindo outros princípios, e que muitas vezes a gente pode supor que esses outros princípios, inclusive, contribuíram para eles não enfrentarem o tipo de crise, o tipo de problema que a gente está enfrentando hoje, em muitos níveis, inclusive, até em níveis mais amplos, né? Quando a gente pensa na questão da crise ambiental, da exploração da natureza e dos seres a fim de aumentar a produtividade, aumentar o crescimento econômico, né?
como tem muitas questões culturais que estão envolvidas aí, que também tem a ver com esse apagamento, de outras culturas, de outras formas de viver, de outras tradições, que foi feito por esse processo colonial, por esse processo, eurocêntrico, né, pelo qual a gente passou aí, nesses últimos séculos. É, o que também, por outro lado, assim, e aí acho que tem uma questão que também vale ressaltar e também tem a ver com o processo que a gente quer fazer na jornada, né? A gente não está querendo dizer, a nossa proposta aqui não é dizer, então, se o que realmente tem valor é fazer nada, nesse sentido que a gente está falando, né? Então vamos todo mundo largar os nossos trabalhos, jogar eles para fora e viver como Diógenes, né? O velho filósofo cínico que morava no barril, né? É, não que haja nada de errado com isso, diga-se de passagem. Há muitas pessoas e tradições que buscaram, de uma forma ou de outra, se aproximar desse modo de vida, né? Mas o que a gente está querendo dizer aqui é mais que não se trata assim, não se trata da oposição entre trabalhar ou não, né? Mas qual é o lugar que nós atribuímos ao trabalho na nossa vida, né? E qual é o lugar que a gente atribui à produtividade da nossa vida? E compreender que, de uma forma ou de outra, justamente em função do que a gente discutiu, o trabalho, a produtividade, é sempre um meio para alguma outra coisa que realmente nos interessa. Então é um paradoxo em você levar a produtividade a um fim em si mesmo, né? Como algo que deve ser tratado como o que tem valor em si mesmo, sendo que sempre que a gente está trabalhando, a gente está buscando alguma outra coisa que não aquilo que a gente obtém por meio do trabalho, né? Então é mais esse sentido de como a gente pode repensar os nossos hábitos, as nossas maneiras de pensar, as nossas atividades do dia a dia, para que a gente possa, de fato, cultivar uma outra maneira de se relacionar com o trabalho e uma outra maneira de se relacionar, sobretudo, com essas atividades que não se pautam por essa lógica da produtividade, da utilidade, né? Que tem mais a ver com simplesmente ser e poder desfrutar o fato de estar sendo naquele momento, né? É, é essa a principal proposta que a gente tem aqui com a jornada contemplativa, né? E aí, é claro, a gente sabe que esse processo é um processo difícil e difícil para todos nós. Nós todos temos essa mentalidade de alguma forma, enraizada na gente, né? O que tem muito a ver com o que a Juliana falou também. Isso não é uma coisa que parte do indivíduo, antes de tudo, do indivíduo ser assim, do indivíduo que por alguma razão inexplicável e misteriosa, num belo dia sobre a Terra, uma parte gigantesca da população mundial decidiu que tinha que trabalhar e fazer do trabalho o centro das suas vidas, mas isso só partiu de cada indivíduo isoladamente, né? É claro que não. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que justamente nos condiciona a pensar e a sentir dessa forma, né? E que é um processo longo e difícil a gente transformar essa nossa maneira de pensar, a gente transformar os nossos hábitos, né? A fim de que a gente possa tentar viver de uma outra maneira, e uma maneira com que a gente se sinta de fato mais satisfeito e desfrutando do nosso tempo, do tempo que nós temos aqui, né? E é por isso mesmo que a gente pensou a nossa jornada como um processo gradativo, assim, quase de escadinha, né? Da gente ir se habituando a cada vez mais aceitar essa dimensão do improdutivo nas nossas vidas, né? Ou daquilo que não é voltado inteiramente à produtividade. Diga, Ju, você quer falar alguma coisa? Diga aí. Eu quero. Antes até de você falar um pouquinho mais, talvez, da jornada, é porque toda vez que a gente fala do assunto da pausa, do descanso, né, da saúde mental, do Uhum, bem-estar, a gente vive um contexto, né, um sistema que é tão complexo, tão desigual, tão cheio de injustiça, né, uhum, e, e a ideia da gente eu acho que com essas injustiças que a gente sabe que existem, né, de temas de assuntos que vão atravessar de forma transversal, né? Então, o racismo, o machismo,
todas as questões sociais que tem, tudo isso vai gerando na gente uma raiva coletiva, né? Um ódio, assim, que vai atravessando a gente, Uhum, que, é claro, às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa individualmente para brigar contra isso, ou até às vezes em pequenos grupos, em pequenas instituições. É, a gente não consegue se revoltar totalmente, porque a gente está no sistema e a gente tem que sobreviver, então isso vai gerando uhum, uma série de processos aí internos, né? Então, acho que até, claro, por isso a gente tem muitos tipos de terapias também para lidar, para ajudar a gente a lidar com essa coisa, com esse ódio todo, com essa raiva mesmo de tudo isso, mas eu acho que é importante, como você estava trazendo aí, a gente dizer que também passa por um uhum, trabalho, por trabalhar esses nossos processos internos, saber que a gente precisa fazer uma autocrítica mesmo, né? E dói, uhum. assim, não é fácil, né? Porque vai passar por a gente revisar nossas escolhas, os nossos gestos, a nossa forma de desejar, né? O que a gente deseja, né? E porque as nossas ações vão no caminho desses nossos desejos. Então, será que a gente está sabendo como desejar? Será que a gente está desejando o melhor, inclusive para a gente mesmo? Então, eu acho que isso é importante da gente trazer na jornada, porque em alguns momentos esses temas transversais eles vão atravessar, né? Em alguns não, em todos os momentos que a gente estiver trazendo, né? Os conteúdos que a gente vai trazer. Então, a questão de gênero, então a gente até a maioria aqui é mulher, então a gente sabe de várias coisas e a gente, em alguma medida, vai conseguir abordar isso em alguns assuntos, né? Talvez até com algumas referências e sempre acolhendo o que vem, discutindo o que vem, mas nunca se esquecendo desse ponto mesmo que a gente está aqui tentando, sabendo, a gente está ciente de que são processos internos que a gente vai ter que ver com autocrítica, porque também é muito fácil, às vezes, eu demorei alguns anos para entender isso no meu processo, e também não é que já entendi completamente, mas as Uhum. lutas, né, são tão grandes e são tão amplas, e às vezes a gente fica tentando carregar e usando os nossos esforços para essas lutas todas, e a gente deixa de fazer aquele mínimo e olhar para a gente, para a nossa parte, né? Então, eu acho que é importante trazer isso. Eu conheço algumas carinhas aí que são também do universo do mundo das instituições não governamentais, do mundo social, das ações das causas sociais, ambientais e tudo mais. E é muito fácil para essa galera, eu só posso dizer porque eu passei por isso, então, né? Da gente não saber, às vezes, muito bem, porque tem uma causa que é tão grande, que parece tão mais importante do que esse meu universo pequenininho aqui, mas então, às vezes, a gente precisa dar uma pausa na causa grande para olhar para essas questões menores nossas, né, internas. Só queria trazer Sim. esse parêntese. Não, eu acho ótimo você falar isso, Ju, porque também lembra uma questão, né, que acho que é bastante importante ressaltar da maneira com que a gente olha para essas questões e que isso também vai aparecer na jornada, que é, veja, é claro que de muitas maneiras a gente está abordando essas questões de uma certa perspectiva individual, no sentido de olhar para que hábitos a gente deve olhar, né? Que tipo de hábito talvez a gente precise de rever, que tipo de maneira de pensar sobre a produtividade, sobre o trabalho, a gente precise desmontar e reformular, né, as nossas maneiras de olhar para essas questões de um ponto de vista individual. Mas acho que uma coisa que eu e a Ju, a gente sempre esteve bastante alinhado, isso também deve aparecer em diferentes momentos da jornada, é que esses problemas que a gente enfrenta hoje, na maneira com que a gente se relaciona com o trabalho e com a produtividade, eles são, antes de tudo, problemas coletivos, né? E que nesse aspecto também tem recortes claros, muitas vezes com recorte de gênero, recorte de raça e assim por diante. E tudo isso é preciso levar em conta, sobretudo desse ponto de vista de que, olha, tem uma série de coisas de que a gente pode começar, né, a partir dessa dimensão micro, digamos assim, e passar por esse processo de autocrítica, de revisão e assim por diante, mas que se a gente for sério com essa perspectiva de tentar mudar a nossa maneira de viver, a gente acaba tendo que
esbarrar com a dimensão coletiva, né? De como nós somos como sociedade e de como nós queremos ser como sociedade, né? E de uma forma ou de outra, a gente também tem que trazer essa reflexão, também tem que trazer uma mobilização nesse sentido, né? É... Lucas, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Dora, diga. Aham. Não, é o seguinte, né? É porque, para mim, eu queria te perguntar se você não vai, nessa jornada também, passar pelo problema de que nós, essa atitude, né, da produtividade é uma coisa que também vem imposta de fora para dentro, não é uma coisa. Atualmente, né, nós vivemos Uhum, um período onde as pessoas acabam internalizando isso, mas isso é uma atitude, isso aí é uma exigência que vem de fora, é uma exigência que vem do mundo capitalista, porque o mundo capitalista é o mundo da produtividade, às vezes eu até, e tanto é assim uhum, que hoje em dia um grande conflito entre trabalhadores, os que são melhores pagos, né? Porque outros não têm nem essa escolha. uhum, Mas os que são melhores pagos, o grande conflito entre esses trabalhadores e os seus empregadores é que os empregadores os querem trabalhando no escritório, eles não aceitam o trabalho à distância, eles querem que as pessoas, por quê? Porque é necessário que você produza, não só que você produza, mas como a sua produtividade seja vigiada e controlada pela sua presença física do seu corpo ali no ambiente do escritório. Então, muitas vezes, é, isso aí acaba que a gente, com esses, né, quando a gente faz um trabalho como esse, a gente acaba até se culpando. Poxa vida, sou eu o problema, porque eu uhum, me exijo, eu quero fazer isso, mas no fundo, e me acredite, porque eu faço parte desse mundo corporativo aí, você é exigido o tempo todo. Se você não produz, uhum, você é ceifado. Então, assim, então, para a gente sobreviver, né, no negócio, você tem uhum, que tomar uma atitude de viver como Thoreau em Walden. Você se fazer uma reviravolta e sair daquilo ali. Eu acho que daí sim, talvez, mas mesmo assim, esse negócio eu não vejo, eu queria saber se isso aí você não vai, né, tocar nesse ponto, né, nesse ponto que o capitalismo, vocês falaram de Krenak, por que que o índio, né, os povos nativos, os povos originários, eles não têm essa mentalidade? Porque o trabalho para eles não é um trabalho em si, é um trabalho com a finalidade de fazer um arco, fazer uma cesta, fazer uma vasilha de barro, que ele vai usar depois. Depois que ele acabou aquilo ali, tudo bem, vou embora, vou caçar, quando eu volto, vou comer. Mas para a gente é difícil você pensar nisso aí, porque uhum. nosso trabalho não nos pertence, né? Então, isso aí já foi, né, alienação do trabalho e tudo mais. Então, eu queria saber se isso não vai ser, né, tocado também. Não sei, a minha pergunta era essa. Não, com certeza, Dora, né? Mas eu acho que até os termos em que você colocou são bastante interessantes, porque você falou, ao mesmo tempo de ter uma pressão externa, você tem uma internalização dessa pressão, né? E justamente eu abordo essas questões muito a partir de um filósofo que eu estudei e traduzi, que é o Byung-Chul Han, né? Esse filósofo sul-coreano que escreveu a obra mais famosa dele é A Sociedade do Cansaço, né? E um dos pontos importantes na leitura que o Han faz da nossa sociedade é dizer o quanto essa exigência, o quanto a nossa sociedade, de alguma maneira, ela pode ser caracterizada por essa internalização dessa exigência de produtividade, né? Porque é claro que em muitas medidas, é claro que de muitas formas essa pressão ela vem de fora, no sentido de que o indivíduo não nasce naturalmente inclinado a ser produtivo, né? A sociedade em que a gente está, essa sociedade capitalista, de uma forma ou de outra, ela molda ele. Mas o que seria característico da nossa sociedade hoje, segundo o Han, que distinguiria ela da sociedade da primeira metade do século XX, por exemplo, que seria uma sociedade mais disciplinar, que controlaria de uma forma mais externa mesmo os nossos corpos para que nós sejamos produtivos, é que a nossa sociedade hoje, ela
faz com que a gente internalize essa exigência como se fosse alguma coisa que a gente faz pela nossa própria autorrealização, em vez de simplesmente para atender às demandas do próprio capitalismo, né? E aí isso também teria a ver com esse sentimento de culpa, porque se, sabe, é uma coisa você está trabalhando na fábrica, mas você está fazendo aquilo só porque você precisa, você sabe que é para você ganhar dinheiro, mas você quer depois usar o seu tempo do jeito que você quiser, né? E você não se sente culpado de querer usar o seu tempo depois que você quiser, porque o trabalho para o fabricante, você sabe que é o trabalho para o fabricante, ponto final. Outra coisa é quando a gente internalizou de tal maneira essa pressão por produtividade, que mesmo na hora do nosso lazer, como a Juliana falou, né, a gente busca ser produtivo. Essa coisa de que você tem um dia livre e aí você vai tentar assistir o máximo de série possível para o seu tempo render, né? Você faz o seu lazer render, porque você acha que você tem que aproveitar o seu tempo. Então aí tem uma dimensão de internalização que já está num outro grau, né? E que de uma forma ou de outra, segundo a perspectiva do Han, a partir do momento que a gente internaliza dessa forma essa demanda de ser produtivo, a gente acaba sendo mais produtivo de fato, né? Isso é bom para o capitalismo, porque a gente está achando que a hora toda a gente tem que estar fazendo alguma coisa e não tem que ter ninguém exigindo isso de nós explicitamente, né? Como uma força que está lá fora controlando. Nesse sentido, é engraçado esse fenômeno de ter esse pessoal exigindo a retorno do trabalho no escritório, né? É quase uma coisa assim meio datada do ponto de vista do que são as ferramentas do capitalismo atual para a gente ser produtivo. Inclusive, pensa o quanto o processo da pandemia, da gente ficar isolado em casa, de muitas maneiras, em vez de fazer a gente trabalhar menos, fez a gente trabalhar mais, porque por meio do digital a gente podia pular de uma reunião para outra imediatamente, não tinha esse ato do deslocamento da casa para o local de trabalho, né? Então a gente se tornou, na verdade, mais produtivo pelo fato de estar em casa. Então tem uma certa desatualização aí, nesse caso, de pessoas que não perceberam até que o modelo de exploração do capitalismo já se tornou outro, né? E se aproveita da maneira como a gente internaliza essa pressão por desempenho e transforma ela como uma pressão, como se fosse algo nosso, né? Algo que nós queremos, algo que nós desejamos, algo que é bom para nós mesmos, né? Mas com certeza essa discussão vai aparecer aí. A gente vai discutir o quanto de diferentes maneiras a sociedade, de uma forma ou de outra, faz com que a gente internalize essas pressões e por isso a gente se sinta obrigado de alguma forma, mesmo que obrigado por nós mesmos, em certo sentido, a produzir. Mas que com certeza isso não é uma questão individual, né? Não é um problema do indivíduo que pensa dessa maneira e que é uma coisa do indivíduo que ele pensa assim. É uma coisa que parte da sociedade, né? É, Acho que o Pedro tem uma questão também. Diga lá, Pedro. Opa, boa noite, Boa Lucas. Boa noite, noite, tudo bem? Felipe. E aí? Muito bom, obrigado aí pela palestra, pelos apontamentos, é sempre muito enriquecedor. Eu só queria fazer um apontamento, acho que é possível, né? Até a colega colocou ali, puxando o gancho da colega, uma coisa que eu estou me deparando, porque no meu primeiro capítulo da minha tese eu estou trabalhando com o Byung-Chul Han, né, que você estava comentando. E estou lendo vários livros dele e colocando muitos apontamentos dessa questão dessa subjetividade que se autooprime, né, que se autoexplora. Uhum, Mas uma coisa que eu me deparei, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a colega falou ali, de uma pressão que é interna, que é internalizada, é que o Han, algumas vezes, ele coloca, por exemplo, ele fala assim, nós estamos num estágio do chamado capitalismo cognitivo, onde eu me autoexploro para atingir, sei lá, os meus sonhos, as minhas conquistas, sei lá, o que eu idealizo que vai me trazer essa felicidade enlatada do capitalismo. Só que uhum, eu percebo também que em países, me parece, em países subdesenvolvidos como o nosso, você tem não só a psicopolítica, que é esse regime de autoexploração, que seria o ápice, né, desse desenvolvimento, mas você tem outros poderes agindo ao mesmo tempo. Também parece que uhum, o poder disciplinar está agindo concomitante com o que o Han chama de psicopolítica. Né? Ou uhum, seja, então você tem ali o funcionário que tem que trabalhar para cumprir a hora, né? E você tem também o funcionário do mês que já se autoexplora e disso nasce, né, um indivíduo uhum, empreendedor. uhum, E você tem a autoexploração que visa alcançar, sei lá, uma casa com piscina, uma Mercedes, mas você tem a autoexploração por necessidade também.
né? sim, sim. De certa forma, eu acho que até a autoexploração por necessidade está no paradigma disciplinar, né? Me parece, não sei, é uma questão. Porque É, você tem uma opressão por causa da necessidade, da fome. Então, tipo, essa questão, às vezes, de buscar a sabedoria, ela é muito complexa, que é isso que você falou da questão de fatores sociais, né? uhum, Fatores que me uhum, imprimem, questões de gênero, questões raciais, que às vezes me impedem de ter outros hábitos, né? Se eu, sei lá, sim, se eu tenho sim. dois filhos, tenho esposa, sou negro, sou pobre, sou periférico, né? Isso Uhum, vai complicar muito mais, e a autoexploração, ela nasce com uma necessidade. Talvez lá na Coreia do Sul, você possa trabalhar 5, 6 horas e tenha o mínimo para sobreviver, mas no Brasil uhum, isso parece praticamente impossível muitas vezes, né? sim, sim. Enfim, É, vamos. claro, não, e tem muita coisa que é importante pensar aí dentro do que você falou, né? Que eu acho que, bom, embora aí, é claro, a gente já está entrando numa discussão teórica um pouco mais complexa, assim, que talvez pudesse aparecer com mais calma ao longo de alguns encontros, conforme fosse interessante, né? Mas sim, é claro que se a gente fosse entrar na questão da análise do RAM, tem um certo limite do quanto a gente pensa essa exploração como algo que a gente simplesmente faz por iniciativa própria, né? Embora mesmo nesse contexto dos países chamados de subdesenvolvidos e desse contexto precário em que você tem que trabalhar para sobreviver, não deixa de haver uma dinâmica aí que justamente por isso se justifica de falar autoexploração e que na verdade serve como uma ideologia para justificar essa exploração dos trabalhadores precarizados. Essa ideia do empreendedor de si mesmo. Então você justamente tem os Uber, os entregadores de aplicativo, que ao mesmo tempo vivem numa condição extremamente precária e que tem que de fato trabalhar para conseguir sustentar o mínimo, muitas vezes se sentem, inclusive, encorajados a trabalhar nessa condição precarizada e não, por exemplo, não disputar direitos trabalhistas que permitissem eles terem condições minimamente mais sustentáveis, porque eles já foram, digamos assim, afetados por essa ideologia, por esse discurso do empreendedor de si mesmo e dessa ideia de que não, tá tudo bem eu trabalhar aqui nessas condições precárias, porque pelo menos sou eu, meu próprio empresário, eu estou fazendo isso pelo meu próprio bem, pelo meu próprio interesse, eu estou investindo em mim mesmo para eventualmente no futuro eu poder me beneficiar mais disso, né? Então, veja, mesmo aí essa dinâmica de uma certa pressão interna de fato está presente porque não se trata para essas pessoas só. Embora, claro, materialmente a necessidade está aí de fazer isso para poder sobreviver, para ter o prato de comida. Mas a motivação também vem desse lugar ideológico, dessa ideia de empreendedor de si mesmo, né? E inclusive como uma ferramenta para justificar o fato de se estar numa condição tão precária, né? O que muitas vezes, inclusive, impede essa luta coletiva de falar, não, nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós precisamos sim aqui de direitos trabalhistas, etc e tal, porque já parte-se desse olhar que você, na verdade, ali está empreendendo para si mesmo, investindo em si mesmo, sendo dono do seu próprio tempo, né? Então, tudo isso, é claro, são questões que são muito importantes de um ponto de vista de uma discussão teórica mais rigorosa também, mas eu acho que é importante notar, certamente a gente tem contextos, não apenas no Brasil, mas em vários outros, que de uma forma ou de outra a gente também tem esse controle externo forte atuando aí, ameaça, inclusive, né? Às vezes a vida da pessoa está em jogo por meio de ameaças ou como seja. Mas justamente nesse caso, em algum aspecto isso me parece já sai um pouco do foco dessa nossa jornada, do que a gente está tentando propor aqui. Porque a questão é lidar com onde a gente internalizou essa culpa, né? Pelo fato da gente não ser produtivo, né? É isso que se trata de desmontar aqui, porque se alguém está sendo obrigado a trabalhar, porque caso contrário ele vai ser morto, ele não vai ter condição de se sustentar, o problema não é a mentalidade da pessoa, não é a maneira com que ela está pensando aquilo, habituada com isso. O problema é o problema social que você precisa fazer algo a respeito ali para mudar essas condições, né? E aqui a gente está tentando abordar esses elementos em que justamente
a nossa demanda por produtividade já vem de uma certa maneira com que a gente internalizou essas pressões, né? Então é mais um ponto de vista de recorte mesmo. E é claro que aí isso também se é voltado a um público específico, o público que, de uma forma ou de outra, sente que tem essa dificuldade pela internalização dessas demandas, né? É, Diga, Ju. Não, você chegou no ponto e a Gabi, eu ia só falar que a Gabi fez um comentário ali no chat, e aí não sabia se você tinha lido, não tenho certeza também se eu Aham. entendi. É, foi quando o Dora estava falando, né, sobre a ideia de internalizar essa produtividade que é exigência, uma exigência que vem de fora, né? E a Gabi falou do controle da produção e ela estava dizendo ali que ela sente muita fuga e medo do silêncio em diálogo com o ser interior. E aí esse é um ponto importante aqui para a jornada, porque a gente tentou, acho que a gente vai falar mais um pouquinho desse passo a passo que o Lucas começou a comentar ali, que a gente pensou num processo de escadinha, né? Porque a gente sabe que não é virar uma chave e falar, ah, então tá, já entendi a partir de agora, então vou ter uma vida contemplativa, né? Seja lá como for isso. Então, a gente sabe que tem um processo para chegar nesse entendimento, entender o que cabe, que mudanças são essas que precisam acontecer. Porque, assim, externamente a gente sabe de um monte de mudança que precisa acontecer, né? E enquanto a gente não dá conta delas, o que a gente consegue dar conta, né? E aí, essa ideia de. é, Você me corrige, tá, Gabi, se não for nesse sentido que você falou, mas tem um dos encontros que a gente vai falar, porque não dá para, em alguma medida, a gente não trazer determinadas discussões para esse tema, como, por exemplo, essa ideia que você falou desse diálogo com o ser interior, né? A gente entender o que é esse ser interior, como é que essas camadas do ser são compostas, né? Quantas camadas a gente tem? Como é que a gente toca como é que a gente alimenta cada uma delas? E como a gente entende, sente cada uma delas é algo que vai estar, né? Que é falar de consciência, enfim, a gente tem nomes diferentes para falar do mesmo assunto, do ser interior, da alma, falar de espiritualidade. Tem um encontro que é para a gente trazer essa temática, né? Então, porque a gente entende justamente que é isso, o ser é um ser complexo, né? Nós somos, então todos esses assuntos são muitas camadas para serem atravessadas para a gente entender o que e por que ter uma vida contemplativa, né? Além do como, né? Porque às vezes esse entender um pouco melhor, né? Essa composição do ser também vai ajudar a gente a fazer os insights, a fazer os cliques ali no processo, né? E eu acho também, complementando em relação a isso que a Gabi falou, eu acho que é interessante, Gabi, também pensar o quanto, como você disse, na verdade, tanto essa fuga e o medo do silêncio está muito vinculado à necessidade de ser produtivo, né? Porque uma maneira da gente não lidar com essas questões é trabalhar a hora toda, e por outro lado, a própria exigência de produtividade faz com que a gente ache que a gente não deveria estar perdendo tempo parando para pensar sobre certas questões, que a gente vai ser perturbado por isso, ou vai interromper o nosso fluxo de atividade de alguma forma, e por isso a gente não deve ir aí, né? A gente não deve entrar nesse tópico, porque isso implicaria a gente parar de ser produtivo por algum momento. E aí essas são coisas que se retroalimentam, né? A, a necessidade de fuga dessas questões para ser produtivo e ser produtivo em função, levar a gente não querer abordar as questões, por isso reduzir a nossa produtividade, né? Então, acho que são coisas, com certeza, profundamente interligadas e que vale refletir sobre isso nesse nosso processo da jornada também, né? E às vezes o quanto, ao você perceber que você não precisa estar rendendo a hora toda, isso também pode ser um convite para tomar esse risco, né? Falar, não, então tudo bem, então vou parar aqui. E isso tem um ponto também, né? Porque se por um lado é verdade que fazer nada não significa literalmente fazer nada, eu acho que tem valor muito de fazer aquelas coisas que a gente considera tipicamente como fazer quase que literalmente nada, no sentido, por exemplo, ficar deitado na cama olhando para a parede, né?
isso também é muito importante. Isso a gente também precisa recobrar a capacidade de fazer isso, né? Porque justamente quando você faz isso, o que acontece na verdade? É nesse momento que você para pensar, é nesse momento que você para sentir, é nesse momento que você pode entrar em contato com si mesmo e com seus próprios sentimentos, né? E é muito difícil para a gente fazer isso dessa forma sem querer simplesmente sufocar e pegar o celular, assistir uma série, fazer qualquer coisa do gênero, né? Então essa dimensão também entra aí. Diga, É. Ju. Não, é porque se a gente não para exatamente para olhar para esse lugar, né, esse vazio, esse lugar que parece que dá medo, esse lugar que parece que a vida inteira vai mudar se a gente tocar, a gente cai nas ciladas do sistema, que é exatamente pegar essas coisas que são as coisas mais simples, como o descanso, e vender para a gente a preços absurdos, né? Então tá aí o sucesso mundo afora de viagens para dormir, né? Então tem o turismo do sono hoje em dia, a pessoa viaja para dormir. Então, assim, a gente entender, a gente tentar se antecipar a isso, né? Entender que olha só essas coisas que eu tenho acesso a tudo isso e como eu posso usar essas coisas antes que queiram me vender um negócio que é inato, né? Uma coisa que eu posso fazer por minha conta aqui, sozinha, do meu jeito. Então, É, mas então, gente, acho que a gente podia, acho que diante de toda essa conversa, acho que seria interessante a gente apresentar um pouco melhor ou como a gente pensou a estrutura dessa jornada também, né? Aí não sei se você queria compartilhar a tela aí, Ju, ou se eu mesmo posso compartilhar. O que que você prefere? eu ia compartilhar, mas já que você deu essa opção, se você Não, estiver não. falando, eu acho melhor você, porque aí você já vai passando conforme seu ritmo, né? Para a gente não Tá bom, descompassar. tá bom. Deixa eu então fazer isso aqui. Só que acho que você precisa liberar para que eu compartilhe. Liberar aí, Ju? Tô com a impressão que ela travou um pouquinho. É, acho que agora voltou. Foi, te liberei. É que tá Foi, vermelhinho né? para mim, eu não sei se é a minha internet ou a sua, eu liberei aqui. Foi. Vocês estão vendo, pessoal, aqui? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Legal. Então, justamente, né? Qual que é a nossa ideia aí com a nossa jornada? É, a gente a estrutura vai ser de 12 encontros no total, em média 3 encontros por mês. Até porque também um pouco nesse espírito, né, do que a gente está propondo, a gente não queria pensar, toda semana um encontro, assim. A gente quer que tenha uma semana que você possa simplesmente ter um descanso das aulas, dos nossos encontros e poder refletir com mais calma sobre o que foi discutido, às vezes fazer alguma das práticas que a gente vai propor ao longo aí da jornada e assim por diante, né? E aí, então, são 12 encontros, 3 por mês, por 4 meses, né? E aí, nesses encontros, a gente vai ter atividades manuais que podem ser feitas, discussão de filmes e livros, práticas de diferentes estilos de yoga, reflexões filosóficas baseadas em alguns desses autores que a gente citou aqui, como o Han, o Krenak, e também outros filósofos que se debruçaram sobre esse tema e temas relacionados, né? E exercícios práticos relacionados aí às práticas de meditação, às vezes uma prática de escrita, um outro tipo de. Porque justamente isso também é nesse espírito de que não se trata de discutir as coisas aqui apenas na teoria, né? É a gente tentar inserir isso de alguma maneira no nosso cotidiano por pequenas coisas que a gente pode fazer e que aos poucos já podem contribuir de alguma forma para trazer transformações, né? O que, de novo, ressaltando isso, né? Não se trata de coisas que mudam do dia para a noite, nem que mudam inteiramente por um passe de mágica, né? Na verdade, para todos nós é sempre um exercício contínuo. Mas é importante e muito valioso para a gente ter, digamos assim, um conjunto de elementos que a gente sabe que a gente pode usar no nosso dia para praticar e ir trazendo essa transformação aos poucos, né? E justamente então a gente vai falar
sobre essa questão do nosso adoecimento coletivo hoje, né? Esse excesso de desempenho e positividade, como a gente está achando sempre que a gente tem que produzir a todo custo, e as fontes desses problemas, né? Como isso gera essa ansiedade, medo e tensão, e como a gente pode pensar o descanso, o ócio e a contemplação como caminhos possíveis, como coisas que a gente pode reinserir nas nossas vidas, né? Sem carregar esse peso da culpa que a gente estava falando aqui. Inclusive, acho que para alguns de nós, a gente, né, de uma certa geração, a gente pode até pensar como a gente se relacionava com isso de uma forma diferente alguns anos atrás, né? Em termos de ter um tempo que você está ali. Isso também tem muito a ver com as telas, né? O fato de você poder experimentar o tédio de não ter um celular, não ter nada ali para fazer, e isso, ao mesmo tempo, ser algo precioso de poder desfrutar, né? E aí, justamente. O que vai receber quem participar da jornada são os 12 encontros ao vivo, conteúdos teóricos e práticos. Os encontros serão gravados e estarão disponíveis pelo período de 6 meses para quem quiser consultar ou muitas vezes alguém não consegue participar de um encontro ao vivo, então pode assistir depois ao encontro, né? Vai ter a gravação disponível. A gente vai fornecer material de referência e aprofundamento e o grupo exclusivo no WhatsApp para trocas e suporte, né? Que basicamente a gente vai ter lá para fazer todas as comunicações sobre os nossos encontros, disponibilizar conteúdos e assim por diante, né? Qual que é o nosso cronograma aí? Então, nós temos 3 encontros em abril, o primeiro já na semana que vem, 10, 17 e 24 de abril, depois 15, 22, 29 de maio, 5, 12 e 26 de junho e 10, 17 e 24 de julho. Em junho dá esse pulo porque tem um feriado lá, se eu não me engano, né? Então a gente dá um salto aí para pular o feriado. E como que a gente pensou de uma maneira mais específica a estrutura aqui da jornada, né? A gente separou ela em 3 pilares. A gente vai atravessar esses pilares nessa ordem, porque tem essa ideia de uma certa escadinha, de um avanço progressivo aí, né? Que são o pilar de motivação, o pilar do repouso e o pilar da contemplação. E isso tem uma certa lógica aí, que é essa lógica da escadinha que a gente está falando, que é a gente ir aceitando aos poucos a ideia de que nem tudo que a gente faz tem que ser produtivo ou se pautar unicamente pela produtividade, né? Então, no pilar da motivação, a gente vai querer muito construir esse raciocínio de que, bom, não basta você ser produtivo. O que você está fazendo para ser produtivo tem que ter algum sentido para você, além do mero resultado. Caso contrário, você vai estar nesse processo de frustração em que você não vai conseguir desfrutar do que você está fazendo, né? Por isso que a gente vai ter essa discussão sobre motivação extrínseca e motivação intrínseca, né? As atividades que a gente faz, como pensar essas diferentes formas de motivação das nossas atividades e como tentar inserir uma motivação mais intrínseca no dia a dia, né? Buscar fazer das nossas atividades algo que a gente faz porque tem um sentido por si mesmo também, mesmo que essa atividade também ainda possa ser produtiva, também possa ser uma atividade que você faz no trabalho, assim por diante, né? É, a gente quer pensar a questão aí das redes sociais também, porque num primeiro momento a gente também pensa muito hoje em dia no quanto as redes sociais estão vinculadas conosco, essa experiência de ansiedade, essa experiência de não conseguir descansar e relaxar, né? Então se trata aí de pensar um pouco também o quanto as redes sociais muitas vezes nos movem a realizar certas atividades que a gente acha que são produtivas, mas que não necessariamente são tão interessantes para a gente no fim das contas, nem trazem tanto resultado quanto a gente imaginaria, né? E trazer essa dimensão justamente do adoecimento mental nas populações, como essa demanda de fazer uma atividade tem simplesmente uma motivação extrínseca, ela acaba resultando nessa espécie de adoecimento, né? Então se trata de buscar essa motivação intrínseca na nossa atividade, que aquilo que a gente faça não seja algo que a gente simplesmente faz por ser produtivo, mas que tenha algum sentido para nós além disso, né? E esse é o primeiro ponto que a gente quer trazer, porque a gente, digamos assim, parece um passo menor e mais tranquilo dizer, tá, não é que eu devo deixar de fazer, ser ativo, mas eu tenho que pensar, afinal,
com o que que eu estou gastando o meu tempo sendo ativo? Que tipo de atividade vale a pena eu dedicar meu tempo com isso, né? É, já no pilar do repouso, a gente quer trazer como é importante você ter momentos que não são produtivos, inclusive para a própria produtividade, né? No sentido de que aí entra essa questão de que, olha, no fim das contas, isso tem até, a gente pode até relacionar com essa questão da jornada de trabalho 4x3, né? Veja como a gente tem toda uma luta aí que está insistindo muito no fato de que as pessoas tendo mais tempo para descanso, elas não são menos produtivas por causa disso, né? Pelo contrário, isso permite que o tempo em que elas trabalham, esse tempo, na verdade, tenha uma qualidade maior e acabe rendendo mais, né? Então, quanto o descanso, ele acaba sendo ele mesmo indispensável para que a gente possa ser produtivo, digamos assim, de uma maneira saudável, né? E, portanto, quanto a gente precisa ter certos momentos em que é necessário de fato você se permitir não ser produtivo, né? É, E ter um respeito ao seu tempo e à sua rotina, disso se trata justamente, né? Você saber o tempo que você precisa para descansar, o tempo que você precisa para uma atividade específica que não necessariamente seja produtiva, você ser capaz de construir a sua própria rotina, né? Pensar o descanso também como esse espaço de resistência, espaço de busca, que não se trata apenas de relaxar, se trata de alguma maneira de você também resistir a uma certa demanda de generalizar a produção para todas as esferas da vida, quando é importante, inclusive para que se possa ser produtivo, você ter espaços que não são dedicados a isso. E isso também tem a ver com essa dimensão do ócio e da criatividade, né? O famoso ócio criativo. O quanto é importante para nós, para que inclusive a gente possa criar e imaginar, a gente ter um tempo que não é voltado a ser diretamente produtivo, né? Mas isso, de novo, seguindo essa lógica da escadinha, né, que é falar, olha, primeiro a gente pode aceitar que, mesmo que a gente esteja fazendo uma atividade, essa atividade tem que ter um certo sentido para nós, e a gente tem que construir esse sentido. Depois, a gente partir do princípio que a gente não precisa também necessariamente estar ativo a hora toda, e que estar ativo a hora toda é, inclusive, prejudicial para nossa capacidade de agir de uma forma efetiva, de uma forma dotada de sentido, de uma forma criativa e assim por diante, né? E aí, o último pilar, que seria o pilar contemplação, seria dar esse último passo mais difícil, talvez, digamos assim, que é entender. Tá, mas para além das nossas atividades, a gente tem que buscar um sentido nelas, e para além do repouso ser importante para que a gente possa, inclusive, agir de uma maneira apropriada, o próprio não ter que ser produtivo, ou a própria atividade que não é produtiva e que não é voltada à produção, ela tem valor por si mesma, independentemente do quanto ela é benéfica para nossa produtividade ou não, né? Então não se trata apenas de dizer, ah, descansa ou tenha um tempo de ócio, porque isso vai te permitir ser criativo e isso vai ser bom para o seu trabalho no fim das contas. Não. Mesmo que isso não fosse bom para o seu trabalho, mesmo que isso não tivesse nenhuma consequência para a sua produtividade, isso teria valor em si mesmo e você deveria cultivar isso por si mesmo, sem precisar de nenhuma outra justificativa, né? Porque aí a gente encontra justamente esse tipo de ocupação, essa forma de ser no mundo, que na verdade nos permite desfrutar do nosso tempo de uma forma que a mera busca por ser produtivo não possibilita, né? Então, para além dessa outra forma de ser no mundo acabar sendo ser importante para nossa própria produtividade, antes de tudo, ela é na verdade importante por si mesmo. E é isso que interessa a gente compreender no fim das contas, para que a gente possa não sentir essa culpa por não ser produtivo, né? Basicamente entender que tem coisas mais importantes na nossa vida do que ser produtivo e que a gente encontra isso muitas vezes nesse lugar da contemplação e dessas outras atividades, né? Pensar justamente no lugar do jogo e do brincar, essa atividade que não precisa ser produtiva e que ao mesmo tempo é alguma coisa que pra gente muitas vezes tem valor por si mesmo, pelo mero prazer de brincar, de jogar, né? O quanto a contemplação, o poder simplesmente estar no mundo e observar as coisas, muitas vezes é o que traz o maior estado de plenitude, de satisfação, de realização, sem que isso tenha que ser aparelhado para qualquer propósito produtivo, como acontece muitas vezes com certas apropriações da meditação mindfulness, né? Que é essa coisa de
estar presente, mas você aparelha isso para que você possa ser mais produtivo. Quando, na verdade, a melhor coisa não é o quanto isso te permite ser mais produtivo, é o momento em que você está ali simplesmente contemplando e sendo, né? E aí pensar na filosofia como modo de vida, entendido justamente como a filosofia não como um discurso teórico abstrato, mas uma preocupação com uma certa forma de ser no mundo, em que a gente busque cultivar essa presença plena, entender que essa busca por essa presença plena faz sentido por si mesma, é o que traz realização muito mais do que você buscar uma produtividade como aquilo que vai te realizar de fato, né? Então, esse seria o fecho, assim, desse nosso processo, o fim da escadinha, né? Onde, por fim, a gente conseguisse dissociar o valor do que nós fazemos e de como nós somos no mundo, do quão produtivo isso é, né? É, E aí, justamente, os nossos encontros são, então, justamente para quem percebe o seu bem-estar ou saúde mental prejudicado pela forma com que consegue viver hoje, né? Para quem justamente lida com essas questões que nós estamos falando aqui, de ter esse sentimento de culpa por não ser produtivo, de alguma maneira sentir essa pressão também internalizada, de a hora toda estar produzindo alguma coisa, e o quanto, em função disso, muitas vezes experimenta um cansaço extremo, uma exaustão, e gostaria de buscar uma outra maneira de olhar para sua própria vida, né? E, bom, justamente, acho que também é um momento para a gente falar um pouco sobre nós mesmos, né, Ju? Mas quem que nós somos, né? A minha formação toda é em filosofia, né? Eu fiz a minha graduação, mestrado, doutorado em filosofia pela USP. E, na verdade, nesse contexto, eu estudei temas bastante abstratos, assim, né? Eu estudei idealismo alemão, Kant, Hegel, esses filósofos bastante desafiadores em alguma medida. Mas eu sempre tive muito interesse em pensar a filosofia para além dos textos, para além dos conceitos, pensar que implicações isso poderia ter no nosso modo de vida, né? E por isso um dos temas que mais me interessa hoje é justamente essa área chamada filosofia como modo de vida, que em grande parte é inspirada pelos trabalhos do filósofo e historiador da filosofia, o Pierre Hadot, que ele insiste muito que, olha, para os filósofos antigos, a filosofia não era, antes de tudo, um discurso abstrato sobre a realidade que buscava fornecer teorias para compreendê-la. A filosofia era, antes de tudo, uma forma de ser no mundo e buscar ser de uma maneira diferente que realmente permitisse viver e existir no mundo de uma forma plena, né? A filosofia era, antes de tudo, um saber viver e não simplesmente saber sobre temas abstratos, né? E aí, muito nesse espírito também que eu queria trazer essa perspectiva da jornada com vocês, né? Eu e a Ju queríamos fazer essa conversa. E é claro que, de um ponto de vista das nossas questões contemporâneas, isso também é muito influenciado pelo fato de que eu estudei e traduzi, como eu disse, muitas das obras desse filósofo sul-coreano contemporâneo, né? Que é o Byung-Chul Han, e que eu acho que ele justamente permite articular essa perspectiva da filosofia como modo de vida com um diagnóstico crítico da nossa sociedade contemporânea, né? E é muito dessa perspectiva que eu vou querer falar com vocês nessa nossa jornada. E aí, Ju, acho que você pode falar um pouco sobre você mesma agora. Sim. Bem, o Lucas é o filósofo que ri, eu sou a professora Joga que chora. É, eu conheci o Lucas nesse contexto mesmo, né, do trabalho dele com o Han. E, e aí, um dia, num sábado de manhã, quando o Lucas estava dando uma aula, eu assisti aquela aula e terminou a aula, eu mandei uma mensagem para ele falando: Lucas, a gente não se conhece, mas acho que seria tão legal a gente fazer um retiro juntos, né? Porque para os conteúdos a forma como eu vejo o yoga, né? A forma como eu tenho estudado yoga, eu acho que se afina, enfim, tem muita coisa que eu vejo que faz sentido juntar ali. Então, um retiro ainda não saiu, mas a gente tem já alguns bons meses construindo esse projeto juntos aqui, que acabou sendo, né, transformado aí, parido nessa jornada. É,
Só para falar de mim, então, hoje eu sou professora de yoga, mas eu vim do mundo corporativo, né? Minha primeira formação era relações públicas e eu trabalhei com captação de recursos, em organizações não governamentais, então com causas sociais, ambientais, culturais, mas essa área de captação de recursos, de vendas, né? Aquela coisa de meta, 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 pressão, pressão. E aí, trabalhei por acho que 16 anos nessa área por aí e sou de São Paulo, mas cansei de tanto do trabalho quanto de São Paulo. Hoje eu já morro de saudade de São Paulo, mas estou vivendo em Salvador, já faz 8 anos que eu estou aqui em Salvador. E desde que eu me mudei para cá, eu, enfim, conheci o yoga e fui por esse caminho, né? E fui lá para a Índia fazer formação por lá, fiz formações aqui, me, me toca muito, né? Me chama muito a atenção essa coisa do descanso, porque eu na verdade, é isso. Eu fui aquela profissional workaholic. Eu não posso nem dizer que eu fui, porque é isso, né? Isso é uma coisa que a gente carrega com a gente. Então, é muito fácil, mesmo no contexto do yoga, eu voltar para o mesmo modo de operar que eu tinha lá em São Paulo, naquele contexto, com aqueles trabalhos, e tentar trazer isso para o yoga, né? Então, o tempo todo tem que ficar atenta ali, se lembrando, dos porquês, né? Então. É isso, estou aqui, professora de yoga e graduanda em filosofia também. Inspirado até pelo Lucas também, uma das minhas inspirações aí para enveredar para esse lado. Acho que é Legal. isso. Uhum. Muito bom. E aí, justamente, chegamos agora no quanto seria o valor aí da jornada, né? Então, mas a gente também vai oferecer para vocês algumas condições especiais para os primeiros inscritos, né? Então, o valor da jornada ficaria R$ 990 reais à vista ou 12 vezes de R$ 99,90, né? Mas, para os 10 primeiros inscritos, a gente vai oferecer algumas condições especiais, que são quais? Primeiro de tudo, a gente vai oferecer 20% de desconto para os 10 primeiros inscritos, né? Segundo, a gente também vai oferecer alguns conteúdos extras que estão conectados aí com a proposta da jornada, né? Os primeiros dois conteúdos seriam acesso vitalício a dois cursos meus que estão disponíveis na plataforma do Hotmart. Um que é um curso sobre a filosofia do Byung-Chul Han, justamente, esse autor que é tão importante aqui para a gente discussão para a discussão que a gente vai fazer, né? Que é o curso A Filosofia do Byung-Chul Han passo a passo, em que nesse curso eu discuti a época cada um dos livros do Han que tinham sido publicados, né? Cada aula é sobre um dos livros dele. Tem no total 15 aulas de 2 horas sobre cada livro. E serve justamente como uma introdução ao pensamento do Han, que ao mesmo tempo você pode se aprofundar também na ordem que você quiser, de acordo com os livros que mais te interessarem, né? E o outro curso é um curso curtinho, uma espécie de mini curso chamado Saber Viver, a Filosofia como Modo de Vida, que é justamente uma introdução que eu faço bem breve a essa perspectiva desse filósofo Pierre Hadot sobre o que era a filosofia para os antigos, né? E sobre como a gente pode pensar a filosofia como uma maneira de ser no mundo e não simplesmente como um discurso abstrato, né? E por fim, a gente também vai oferecer aí o acesso durante os 4 meses da jornada às aulas de yoga da Ju, os encontros online ao vivo, né? Quem quiser, paralelamente aos nossos encontros também, já entrar mais a fundo dentro dessa prática do yoga, vai poder ter acesso aí aos encontros ao vivo e online de yoga que a Ju oferece aí aos seus alunos, né? É, Essa condição, gente, é justamente para os 10 primeiros que se inscreverem, né? E aí, eu vou mandar para vocês aqui no chat, mas depois a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp também, o link para inscrição e o cupom que vocês podem utilizar para ter os 20% de desconto, né? E aí a gente vai acompanhar aí as inscrições, os 10 primeiros que tiverem inscritos, a gente vai mandar esse conteúdo adicional, né? Acho que agora dá, inclusive, para eu parar de compartilhar aqui. E, de novo, né, gente?
a gente também acaba nesse contexto estando transitando nessa situação de que nós acreditamos que essa é uma jornada extremamente importante para fazer, e ao mesmo tempo a gente também precisa concretamente fazer o nosso trabalho, né? Tem um nível de investimento nisso da gente também. Mas uma perspectiva que a gente tem também é de, a partir da jornada, a gente criar uma comunidade que seja de encontro contínuo, né? Em que cada um que participa, participa livremente de acordo com a contribuição que pode dar também, né? Então a jornada poderia ser vista aí como um primeiro passo nesse espírito também do que a gente falou, de tentar criar uma coisa que tem uma dimensão mais comunitária, né? Pensando nessa dimensão coletiva e aberta, né? Quem quiser se inscrever, participar, vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente. Esse é o nosso primeiro, é o piloto desse projeto, né? Então vai ser muito importante poder contar com a presença de vocês aí para que a gente construa isso juntos, vá juntos vendo quais são os temas mais interessantes, quais são as abordagens mais interessantes da gente trazer. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para. A gente podem fazer agora perguntas nesse final do nosso encontro, mas se tiverem qualquer dúvida depois também, fiquem à vontade para mandar mensagens naquele nosso grupo da aula aberta ou falar com a gente diretamente no privado também, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp. Tá bom? É isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar algo da nossa aula também? Fiquem à vontade. A gente tem esse tempinho aí ainda para conversar. Não? Tudo tranquilo? Então tá bom, gente. Ju, você quer comentar? Oi? Alguém? Alguém? Érica? Ah, acho que foi. Acho que foi sem querer. Ju, você Sim. quer comentar alguma coisa? Diga lá. Não, acho que é isso mesmo. Queria me colocar à disposição também de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, depois saber também se para Dora, se a gente respondeu, se fez sentido para ela, né? Aquela temática que ela tem, que ela ficou ali com interesse de que isso ser abordado na jornada. É, acho que é isso. E agradecer a presença de vocês na quinta-feira à noite. Ah, tem uma coisa, né? Tem gente aqui que já está inscrito na jornada e que não recebeu esses bônus, vai ter acesso a tudo isso. E, inclusive, quem pagou o Sim, valor sim. integral tem 20% de desconto, vai rolar a devolução do desconto de vocês, quem se inscreveu sem desconto, porque teve gente que se inscreveu com o valor integral, né? Sim. É, Então é Obrigada, isso, Ana. gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa. Também agradeço muito a presença de vocês aí. Espero que a gente se veja em breve lá na jornada e qualquer coisa é só falar com a gente, tá bom? Um Obrigada, abração, Lucas. Obrigada, Obrigada, Juliana. boa Obrigada, noite, bom gente. Boa descanso, obrigada. noite. Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.